a mais uma edição do Prime Time, uma parceria da Rotas com a Prime Tour, para trazer debates, discussões, tendências nesse período de crise de saúde, crise econômica, crise de caminhos. A gente quer soluções, a gente quer buscar o que vem pela frente. E hoje o nosso tema são os eventos e as viagens de incentivo. Qual que é o futuro dos eventos? Como que as empresas do setor devem se preparar? Qual que é a reação, a expectativa do cliente? Como as empresas que contratam eventos estão se planejando para 2021? Que eventos já estão sendo feitos? Que ferramentas já estão disponíveis? Isso tudo a gente vai tentar responder para vocês e trazer mais confiança, mais informação e análise de especialistas super gabaritados aqui com a gente. Para começar os debates, a gente preparou uma pesquisa, a Evento Único e a Prime Tour fizeram uma pesquisa com gestores que essa pesquisa vai basear todo o nosso debate. A gente vai ter, representando o lado cliente, a Amanda Lama, que é gerente de comunicação corporativa e eventos da Biolab, e que acabou de realizar um evento 100% digital. A gente vai ter o Marcos Gouveia, diretor-geral do ecossistema Gouveia e também sócio da Prime Tour, que está preparando um super evento digital, ou seja, a Amanda já preparou, o Marcos está preparando, a Roberta Nones, que é a CEO da Evento Único, que vai apresentar a pesquisa, o Alexandre Castro, diretor de eventos da Prime Tour, e a nossa anfitriã, Marina Gouveia, que CEO e fundadora da Prime Tour, que vai dar aí a sua visão do que vem pela frente. A gente vai ter também a participação do Rafael, da R1, que está apoiando esse evento e vai mostrar algumas soluções tecnológicas, e a gente está tendo o apoio também do WTC. Então, nossos convidados estão a postos. Queria começar... Cadê a Marina? Queria começar chamando a Marina. Marina, bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Oi, Arthur. Bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal. Que escritório bonito, hein? Escritório novo, pós-pandemia. Arrumadinho, hein? A gente mudou de escritório. Primeira mão, então, a gente está sabendo aqui. Marina, qual foi a ideia dessa live de hoje, essa terceira edição do Prime Time? Por que focar em eventos, dar essa visão 360 e também em viagem de incentivo? Qual foi a ideia que a Prime Tour teve para essa live? Bom, a ideia foi falar de outro assunto que é abordado por nós. A Prime é um ecossistema de diferentes departamentos. Nós somos inquietos, então a gente trabalha com foco em departamentos diferentes e todos complementares, e o eventos é um deles. Então, nessa live, a gente mudou de assunto. E falando em eventos, desde o início da pandemia, ao vislumbrarmos que o cenário de eventos tinha mudado totalmente, nós nos sentimos estimulados em mergulhar nos novos formatos de eventos e como eles seriam após o retorno das atividades e que agora já estão retornando, né? A Amanda acabou de fazer um evento, a Gouveia vai fazer um evento enorme que engloba 15 países, então eu acho que é uma nova realidade. Bom, como nada pode ser baseado em achismos, nós resolvemos, além de fazermos parcerias com os novos players no mercado para eventos digitais e híbridos, nós resolvemos estudar bastante o assunto e fazer uma pesquisa para sabermos os anseios, as dúvidas, as novas necessidades das empresas que realizam eventos. E com o resultado dessa pesquisa, a gente se sentiu super estimulado a compartilhar com todo mundo, daí essa live, o que será o futuro do mercado de eventos no mundo, porque está bem diferente. Legal, Marina. E a gente vai ver isso aqui na análise dos nossos convidados, nos dados da pesquisa e também algumas tecnologias que vocês vão ver. Marina, eu queria, antes de passar lá para a pesquisa propriamente dita e a gente começar os debates, eu queria que você abordasse a questão das viagens de incentivo, né? Porque é uma especialidade sua, essa questão da experiência, da premiação, você tem um know-how muito grande. Você acha que o Brasil pode se beneficiar, por exemplo, desse momento em que as viagens estão primeiramente sendo no Brasil? Só que tal se você responder essa pergunta lá do palco, junto com os nossos convidados? Vamos tentar te teletransportar para lá.
Cadê ela? Cadê a Marina? Oi. Já está lá. Oi, Marina. Tudo bem? Bom dia. Foi fácil esse teletransporte? Foi rápido? Não é teletransportation, são novas tecnologias em eventos. Voltando às viagens de incentivo, incentivo é uma coisa que é muito estimulante. Uma viagem de incentivo é um presente para o corpo, para a alma, para o conhecimento, para a cultura das pessoas, né? Então, é um mercado que nós adoramos trabalhar, é um mercado que é super explorado no mundo e, entre os vários tipos de incentivo, a gente trabalha muito com os incentivos de conhecimento, as viagens nas quais nós levamos as pessoas a adquirir conteúdo e, em paralelo, experiências, como, por exemplo, uma viagem para a China, na qual a gente leva a turma a conhecer o Alibaba, a conhecer startups, os meios de pagamento digitais, e, em paralelo, um almoço na muralha da China e tantas experiências sensacionais que aquele país promove. Mas pode ser na China, pode ser em Israel, pode ser em vários lugares no mundo. No momento, vamos focar em viagens de incentivo no Brasil, e acho que tudo tem dois lados, né? Então, essa pandemia está nos trazendo essa possibilidade de investirmos no nosso país, de conhecermos mais o nosso país e de fazermos incentivo no Brasil. E o Brasil oferece opções maravilhosas, gente. Imagina assim, privatizar o Cristo Redentor e fazer um café da manhã ao nascer do sol. Imagina levar a turma para o Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, coincidindo, tudo planejado, né, com uma noite de lua cheia, e levar a turma no parque fechado, privatizado, para ver o arco-íris da lua cheia nas cataratas, e, no dia seguinte, um passeio de helicóptero sobrevoando essa maravilha da natureza. Acho que dava para falar muitos exemplos de viagens maravilhosas e incentivos no Brasil, e chegou a vez do Brasil, porque é onde nós podemos viajar, né? Então, eu queria chamar um vídeo para mostrar para vocês e dar um gostinho do que esse país maravilhoso que nós vivemos pode nos oferecer para viagens de incentivo. Muito legal ver como que o Brasil pode ser explorado para viagens de incentivo e ser redescoberto, né? A gente está sempre redescobrindo o Brasil a cada crise dessas que a gente enfrenta. Então, vamos lá para o nosso palco, vamos apresentar nossos convidados e começar nosso debate. Marina, tá aí, é isso? Você é rápida, Marina. Marina, você não pegou trânsito, é isso, da Paulista até aí? Gente, demais essa nova tecnologia em eventos, né? A gente está adorando. Muito bacana.
Legal, deixa eu apresentar aí. Do lado esquerdo está o Alexandre Castro, que é o diretor de eventos da Prime Tour. Oi, Arthur. A Amanda Prazer do lado aqui dele, da Biolab. E lá do lado da Marina, de preto, é a Roberta Nones. O Marcos Gouveia está remoto, realmente remoto. Cadê o Marcos? Dá um flash dele para ele dar um bom dia para a gente. Cadê? Não apareceu uma... Aí. Não, tô por aqui. Você está aí, né, Marcos? Tô aqui, tô atento. Ele está realmente remoto, tá, gente? Alexandre, o que foi essa troca de ambientes da Marina aí? Bom dia a todos, Arthur. Obrigado e o prazer estar aqui com vocês. É muito interessante, como a Marina falou, né? O mundo de eventos e esse mundo virtual, digital, né? E virtual e híbrido é impressionante. O nosso escritório, né, Marina, fica a 15 quilômetros daqui, 13, 12, talvez, 10. E a Marina estava a menos de 10 metros, Arthur, do palco principal, né? Então, tentamos aqui simular 3 situações em uma para que os nossos telespectadores, a nossa audiência, consiga entender um pouco desse perfil de evento hoje digital que, mais do que nunca, é uma realidade e será uma realidade nos nossos eventos. E lógico, a gente vai falar um pouquinho, o Rafael está aqui conosco, que vai... no final da nossa live, conseguir, e com muito mais propriedade do que eu, falar um pouco desses bastidores e como funciona toda essa questão que vocês acabaram de ver aqui. De novo, prazer estar com vocês. Verdade, aguardem, no final da live a gente vai fazer um tour pelos bastidores desse cenário montado aqui no WTC de São Paulo, que é R1, montou tudo e o Rafael vai mostrar para a gente. Como eu disse, para começar o debate, vamos apresentar essa pesquisa inédita. Eu convidar a Roberta Nones para fazer essa apresentação e depois a gente começar aí as perguntas e respostas para os nossos convidados. Roberta, com você. Bom dia, Arthur. Bom dia, audiência. Bom dia, equipe, porque sem vocês nada acontece. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando com o nosso público mais. Eu quero agradecer o convite do Alexandre, da Marina, para a gente ter feito esse trabalho juntos, essa parceria. As informações que a gente obteve são de extrema relevância para todos nós que estamos na cadeia produtiva do nosso mercado mais. E eu vou tentar aqui dar os meus insights sobre o resultado, mas no debate, é óbvio, vocês têm aí a possibilidade de fazer as perguntas, os comentários e talvez até algum insight diferente do meu ao ver esse resultado. Então, eu convido vocês desde já a falarem com a gente, a darem a opinião de vocês sobre o que a gente vai apresentar aqui agora. Quero agradecer também a todas as pessoas que responderam essa pesquisa, meus queridos amigos gestores, que dedicaram ali 5, 6 minutos do seu dia para nos trazer estas informações. A primeira pergunta era uma segmentação, né? Entender qual é o universo de empresas que nós temos nesse grupo que fez essa resposta. A gente tem ali uma predominância bem grande do segmento farmacêutico, não é segredo para ninguém, de que é um dos setores que faz os maiores investimentos na área de eventos, né? Mas temos diversos outros segmentos que também participaram conosco, dando, assim, uma visão realmente 360, ou seja, o resultado que tem aqui é um resultado predominantemente segmento farma, mas com a contribuição de outros tantos segmentos que também utilizam a ferramenta evento, na geração de demanda, na captação de novos negócios. Fizemos também uma pergunta sobre budget. Eu chamo a atenção de vocês, porque a primeira opção nossa era acima de 5 milhões, né? E tivemos ali uma enorme maioria respondendo essa opção. Existem eventos que só eles têm verba de 5 milhões. Alguns segmentos gastam 5 milhões numa convenção, ou até mais. Isso tudo mostra o quanto o nosso mercado, o segmento eventos, é importante para a economia do país, para a economia mundial. Essa cadeia produtiva é gigantesca e todo esse impacto que nós sofremos, ele foi cascateado. Por isso que nós temos que dar foco, dar luz ao tamanho do nosso mercado, ao quanto ele movimenta, para que a gente tenha todo o apoio possível para termos a nossa retomada verdadeiramente apoiada.
Que tipos de evento? Vocês vejam que temos eventos para clientes, convenções, mini-meetings, treinamento. A grande presença de mini-meetings está relacionada ao segmento farma, então, os tipos de evento que as empresas realizam são diversos. Qual o formato de eventos nacionais e internacionais? São os dois. Vocês vejam que, tanto no nacional... Perdão. Tanto no nacional... como no... Falha no dedo aqui. No internacional, a grande maioria só ia de presencial. Por quê? Porque dava certo. Então, não é que tudo isso que nós vimos aqui agora, o teletransporte da Marina e outras tantas coisas que vocês vão experienciar, não existiam. Todos esses recursos já existiam, mas dava certo presencial. Aqui no Brasil, além de dar certo, tem a questão de que nós somos um povo que gosta de estar junto. Mas essa realidade que nós estamos vendo aqui não é Brasil, ela é global. Só que fomos pegos de surpresa por um vírus. E isso fez com que a gente olhasse para todos os recursos que já existiam e passássemos, então, a lançar mão deles. Sua empresa já está realizando eventos digitais? Essa pergunta eu quero chamar a atenção. Eu fiz uma pesquisa parecida com essa, com um grupo de gestores com o qual eu trabalho, no final do mês de março, ou seja, estávamos ali há 15, 20 dias pós-quarentena. E a resposta, sim, foi de 50%. Ou seja, de lá para cá, vejam o que aconteceu. Todas as empresas e os segmentos de negócio que não estavam cogitando fazer eventos digitais naquela época, talvez imaginando que a quarentena fosse ser literalmente 40 dias, passaram a realizar. Por quê? Porque não há outra possibilidade agora, e por isso a gente precisa dar continuidade aos negócios, aos relacionamentos, então vamos lançar mão daquilo que é possível. E a migração para o digital está praticamente em 100%. Aqui, outro dado super relevante. Qual o seu grau de conhecimento? Vejam só, são gestores de eventos, como a Amanda, que tem dentro da sua mão uma agenda gigante de eventos para todo ano. E, mesmo assim, entre não domínio e parcial domínio, a gente vê ali uma imensa maioria de 90%. Isso é uma enorme oportunidade para todos nós da cadeia e principalmente para as agências de eventos. Vamos oferecer expertise, vamos oferecer consultoria e ajudar esses clientes a realizar eventos com qualidade dentro do formato digital, que é o que a gente está fazendo hoje. Apesar de que o nosso hoje ele é digital híbrido, existe também o digital virtual. Quais os tipos de evento que a sua empresa planeja realizar em formato digital? Tudo, gente. Vejam lá, de treinamento a convenção, de mini-meetings a eventos para clientes, ou seja, a ferramenta Eventos, ela movimenta, ela faz com que as empresas ganhem dinheiro, façam venda, criem novos negócios, portanto, ela não pode parar. Mais uma vez eu reforço, oportunidade para a cadeia produtiva, em especial às agências, de oferecer suporte para esse público neste momento. Quais as ferramentas vocês estão usando? Aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês. Zoom, Teams, Webex, lá. Isso tudo que está aqui, gente, são ferramentas para reunião digital, não evento. Reunião é uma coisa, evento é outra. A reunião é aquela em que todo mundo se conecta, fala do trabalho e vai embora. Não existe a necessidade de oferecer uma experiência ao participante. Evento, não. Evento, ele tem que ter engajamento para que essa audiência venha. A reunião, você recebe uma convocação, ou é seu cliente, ou é seu fornecedor, ou é seu chefe, e você tem que ir. Um evento, não. Você tem que ser convencido a estar naquele momento, dedicando o seu tempo para aquele evento. Então, nós precisamos, nesta hora, que tenha um engajamento prévio. E isso, quem vai nos trazer, não é somente o Zoom. É todo um planejamento que as agências
são responsáveis por oferecer esse planejamento para a gente. E, sim, utilizar o Zoom. Nós estamos falando com o Arthur, estamos falando com o Marcos, através do Zoom, mas utilizando o Zoom como um complemento, como uma parte de toda uma experiência. Que tipos de evento devem ficar definitivamente? Aqui eu vou dizer para vocês o que eu acho. Além dos mini-meetings, das reuniões, desses percentuais, não haverá mais evento 100% presencial só. A possibilidade de dar acesso para quem não quer se deslocar, fazer uma viagem para ir a uma feira, ou a pessoa está com, sei lá, quebrou o pé e está com problema de mobilidade, os eventos serão híbridos eternamente. Esta opção para o participante, ela vai ficar. Você vai poder fazer o presencial, mas você não vai mais, gestor de eventos, escute, você não vai mais fazer um evento presencial sem precisar transmiti-lo, nem que seja para 1, 2, 3 pessoas. Vai ter sempre alguém que vai precisar dessa alternativa. Então, vamos nos especializar em tudo isso que está aqui. Quando você acredita que você voltará a fazer presencial? Nós temos aqui o resultado para nacional e temos o resultado para internacional. Vocês percebem aqui que o nacional tem uma pequena afirmação maior para primeiro trimestre de 2001. Aqui vem de novo a minha opinião pessoal. Isso tudo é futurologia. Só vamos voltar a fazer presenciais, e eu acho que a Amanda concorda comigo, porque nós fizemos um bate-bola, quando tiver vacina, e quando todo mundo tiver vacinado, e quando, estando vacinado, estas pessoas tiverem confiança de ir para a rua, e as suas empresas tiverem confiança de que, se o seu funcionário for para a rua, se o seu cliente vier para o seu evento, ele não vai ser exposto a um risco, e a empresa não vai ser exposta ao risco de ter que indenizar esse colaborador ou esse cliente. Portanto, vamos torcer pela vacina, pela adesão em massa, para que ela chegue para todos nós e para que ela desperte confiança nas pessoas e nas empresas. Você acredita que fará viagens de incentivo nacional? A mesma coisa, um percentual um pouco maior aqui para o nacional do que para o internacional, mas a minha opinião sobre isso é igual a dos eventos. Ninguém vai viajar enquanto não tiver vacinado e confiante de que não está correndo risco. Principalmente a empresa que patrocina essa viagem, que convida para essa viagem, ela não vai querer expor o seu convidado, seja ele colaborador ou cliente, a um risco desnecessário. Depois, a gente tem aqui uma outra pergunta. Você acredita que sofrerá impacto no budget? Vocês vejam que um número expressivo ainda não sabe, e eu acredito que esse número expressivo que não sabe deve migrar para a resposta 2 ou 3, até outubro, novembro, que é quando se fecha os planos de negócio das grandes empresas para o exercício seguinte. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha a vacina e que, a partir do segundo trimestre e tal, a gente volte para o presencial, a gente ainda vai ter ali um trimestre de digital em 2021 e a realidade que eu comentei com vocês, na qual eu acredito, de que nós não vamos mais ter evento só presencial. A gente vai, por exemplo, não trazer mais um palestrante que vem de primeira classe, que custa uma fortuna. A gente não vai mais trazer funcionários de lugares distantes. Talvez a gente vá fazer com que eles participem de outra forma. Enfim, serão vários detalhes que vão impactar nessa redução de budget, porque se tem uma coisa que CFO de grande empresa faz, budget que foi poupado no ano que sobrou, ele é excluído no ano seguinte. Simples assim. A Amanda deve depois confirmar isso comigo. A mesma coisa em relação aos internacionais, é o mesmo racional. E aqui, então, os meus destaques, apesar de que eu já fui comentando durante, mas 50% das empresas investiam mais de 5 milhões, boa parte delas investe esse número em um único evento. 95% dos eventos estão sendo realizados em formato digital, ou seja, a adesão a este formato foi em massa em todos os segmentos. 90% dos gestores têm parcial ou nenhum domínio. Agências,
façam o que a Prime está fazendo. Se especializem, aprendam, estudam, descubram e caçem agregar valor para o seu cliente, levando para eles não as opções de tecnologia que tem, mas a solução completa já desenhada. A médio prazo, a redução de budget virá sim, então temos que todos nós fazermos com que o nosso crescimento previsto para 2020, que despencou, que a gente também não seja otimista demais para 2021, vamos fazer uma estimativa mais realista para que a gente não tome outro baque. Uma retomada presencial fevereiro, março, se houver vacina, estamos todos rezando para que isso aconteça o quanto antes, e treinamentos e meetings devem permanecer em formato digital pós-pandemia. Vamos planejar o futuro considerando esta realidade. Essa é a minha análise da pesquisa. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio que eu tive da Prime para que a gente pudesse realizar. A todos vocês que responderam, meus gestores, amigos queridos, e vamos agora debater esse resultado para ver o que estes outros experts que estão aqui comigo pensam sobre esse resultado. E vocês, mandem as suas perguntas. Obrigada. Legal, muito obrigado, Roberta. Podem mandar as perguntas, que no finalzinho a gente vai tentar encaixar as perguntas e dúvidas de vocês sobre eventos. Eu queria começar com uma rodada para todos os participantes de uma opinião, de certa forma, polêmica que a Roberta acabou de dar, de que os eventos presenciais só com vacina. Eu acabei de participar de uma outra live agora de manhã, acordei cedo hoje, e a rede hoteleira que estava comigo, que estava participando também, disse que já tem cotação de eventos presenciais para outubro. Vocês acreditam realmente que os eventos só depois da vacina? Que tipo de eventos podem voltar antes, seguindo os protocolos, seguindo as recomendações? E como a própria Roberta falou, os negócios têm que voltar, os negócios têm que andar. Vou começar pela Amanda, que acabou de fazer um evento digital, mas a gente vai falar desse evento daqui a pouco. Amanda, você concorda com essa visão de que o evento presencial é só depois da vacina ou alguns eventos podem voltar antes com alguns formatos diferentes? Bom dia a todos. Amanda. Obrigada pela oportunidade, Alexandre, Marina. Obrigada, Arthur. Bem, eu acredito que os eventos presenciais eles vão acontecer após a vacina. Mas nada impede das empresas, né, de termos os eventos híbridos, como nós temos agora. Porque, por mais que tenha esse anseio das empresas realizar esses eventos presenciais, tem o participante, né? Será que o participante quer correr o risco? Será que ele quer sair da casa dele, ir para um hotel e ficar ali não aglomerado? Porque os cuidados eles vão acontecer, eles vão ter. Mas vai chegar um momento que vai ter uma aglomeração. Aglomeração, por exemplo, num toalete. Aglomeração, por exemplo, no elevador, né? Então, assim, eu acho que os eventos digitais eles vieram para ficar, né? É muito importante os eventos presenciais, a gente precisa deles. Nós do setor estamos sofrendo muito com essa pandemia, né? Muitos desempregos aconteceram, muitas coisas aconteceram aí nesse novo normal que a gente está vivendo, né? Ninguém esperava. Em março, eu fiz uma convenção presencial e que nunca passou pela minha cabeça que eu ficaria praticamente o ano inteiro sem nenhum evento. Graças a Deus, hoje estou aqui, né, num evento, não é um evento, é um evento híbrido, né, uma nova maneira, né, nós nos reinventamos, né, eu acho que essa foi a grande sacada, a gente se reinventou de trazer um evento híbrido, mas a pergunta é, será que os nossos participantes vão querer correr risco? Então, realmente, é muito controverso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, pegando o gancho da Roberta, a gente tem que rezar para que essa vacina venha logo, né, para que esse setor volte, né, que essa retomada seja rápida, né, para a gente ter aí os eventos presenciais, que eles são importantes também. Joia. Marina, você, qual a sua opinião sobre a volta dos eventos presenciais? Eu estou com a Amanda em número e grau, totalmente. Acho que, inclusive, se algum cliente falar, gostaríamos de fazer um evento presencial com 100 pessoas, acho que o nosso papel seria dizer, não é melhor esperar?
Vamos fazer alguma coisa híbrida, colocar as pessoas em palco, simulando que estão juntas. Vamos tentar fazer alguma coisa com a nova tecnologia que está a serviço, nesse momento, da saúde, né? Então, eu estou com a Amanda, só depois da vacina, eventos presenciais. Ninguém precisa correr risco. Não é correto. Mas, de qualquer forma, vocês 4 estão aí no palco. Como é que estão os protocolos aí? Quem que pode falar quais foram os protocolos que vocês seguiram, se está todo mundo seguro aí no palco? Nós tiramos a máscara na hora que começou a gravar, estávamos todos de máscara o tempo todo. Tem álcool gel em totens espalhados pelo ambiente. E estamos com uma distância segura por aqui, seguindo os protocolos. Ninguém quer correr risco. Para fazer uma live, por que nós correríamos risco? Então, o pessoal está todo de máscara, o time que está trabalhando, e é o novo normal. Arthur, Roberta, eu vou fazer um evento... um desses hotéis que te falou é o meu evento, só que nós teremos 20 vagas presenciais, 20 pessoas. Um evento que o ano passado teve 220 pessoas, que inclusive aconteceu aqui no próprio WTC. Nós vamos ter somente 20 vagas para participantes presenciais, o restante, o staff e alguns palestrantes estarão presencialmente, mas a maior parte da audiência é conectada por streaming, ou seja, talvez essa demanda que os hotéis estejam recebendo seja para modelos parecidos com o meu, que é o híbrido, né? Quer dizer, mantendo uma quantidade segura de pessoas e transmitindo. Certo. Marcos, você que está remoto aí, não se juntou no palco, qual é a sua visão sobre a volta dos eventos presenciais? Bom, eu acho que tem alguns elementos para considerarmos, né? Tem essa componente que nós estamos dando muita ênfase, que é a questão da saúde, da prevenção, que é, neste momento, dominante. Mas, como nós também estamos aprendendo, como home office, a conveniência, a facilidade, a redução de custos, o acesso expandido, acabam contribuindo para que o negócio de eventos esteja em profunda transformação. Porque agora é o problema da saúde e a vacina e, posteriormente, a imunização em larga escala global pode assegurar o retorno de alguns tipos de eventos. Mas as empresas e as pessoas estão aprendendo que tem virtudes no uso do virtual que vai contribuir para esta combinação do evento, né? Presencial, virtual, e nós estamos vendo aí o espacial, sendo com esse jogo, né, de mudanças de espaços que estão sendo feitos. Então, tudo isto caracteriza parte dessa nova realidade, mas, de novo, entendendo bem que saúde é um vetor, mas tem um outro que as empresas estão descobrindo que podem ter parte do benefício dos eventos presenciais numa outra alternativa, desde que consigam combinar elementos. Proximamente, nós vamos estar fazendo um evento, nós vamos poder falar talvez sobre isso depois, onde nós estamos inaugurando o que nós estamos chamando da omni-interação, que é tentar trazer para o ambiente virtual o relacionamento que é parte integrante do evento presencial, usando também a tecnologia para isso. Legal, Marcos. Amanda, já que o Marcos acabou de falar de evento 100% digital, você acabou de fazer um evento, eu queria que você contasse como foi essa experiência, desde o planejamento até as ferramentas que você usou, né? Você usou as plataformas da Integra e da R1, que são plataformas que a própria Prime está disponibilizando. Como que foi essa experiência, o pré, o durante e o pós? Quais foram os desafios? Como é que você avaliou essa sua primeira experiência 100% digital? Bem, foi uma experiência bem interessante, porque eu não tive tanto tempo para organizar o evento, né? O evento ele foi a toque de caixa, eu tive praticamente 20 dias para realizá-lo. E aí, quando a gente pensa em evento digital, né, a gente acha que tudo é muito simples, né?
Porque a gente faz a live com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente aprendeu a fazer isso, né? No começo do ano, no começo da pandemia, né? A gente aprendeu a fazer isso, e aí, quando fala em evento, a gente acha que é tudo muito fácil, né? Vamos lá, vai ter uma pessoa com uma câmera na mão e vai fazer o evento para você e vai sair tudo perfeitamente, né? Então, assim, para mim foi uma grande oportunidade, né, de aprendizado. Então, eu saí desse evento com vários aprendizados, né? Então, o primeiro foi eu encontrei um parceiro que estava totalmente preparado para ajudar, para fazer acontecer, né? Então, ele aconteceu aí em 2 semanas, foi tudo muito rápido, porque o nosso objetivo era fazer uma convenção que ela fosse virtual, mas que não denotasse que não fosse presencial. A gente não podia seguir os mesmos modelos do presencial, porque o presencial a gente já sabia. Então, o desafio era, vamos fazer uma convenção digital, mas que ela seja digital totalmente e que a gente não traga aqueles vícios do presencial. Então, um aprendizado que ficou e que eu vou carregar assim, ao longo aí da minha carreira foi o seguinte. No presencial, a gente tem lá, a gente faz o briefing com a agência, a gente tem a agência que ajuda a gente na cenografia, na produção, na execução, enfim. No virtual, é de extrema importância termos uma agência para nos assessorar nesse planejamento e organização. Por quê? Porque os tempos e movimentos eles são diferentes. Então, não dá para pensar que eu errei, eu peço desculpas e volto. No presencial acontece isso. Você está ali no palco, você está interagindo com a sua audiência, e se você erra, ok, todo mundo vai entender, né? Aí tem a interação, né, da plateia e tudo mais. Só que ao vivo é diferente, não tem isso. Você errou, babau. Então, é muito importante, o aprendizado que ficou para mim foi, eu não tive essa assessoria, e é importante termos parceiros, uma agência que conheça e que esteja capacitada para nos assessorar, porque ao longo aí dessa pandemia, como eu disse, né, das lives, tudo, eu fui recebendo muitas ligações, eu fui conhecendo muitos modelos, né? E hoje todo mundo, como eventos, né? Todo mundo acha que sabe, que pode. Todo mundo pode, todo mundo acha. Mas, para isso, tem que ter uma inteligência, tem que ter uma capacitação, né? As pessoas precisam ir atrás de quem realmente faz, né? A gente só adquire experiência fazendo, a gente aprende fazendo, errando, levantando e fazendo novamente. Então, é de extrema importância, Arthur. Ficou esse aprendizado para mim. Tem que ter uma agência que se preocupe com os tempos e movimentos, que cuide, que nos assessore como cliente, para que tudo dê certo, né? Para que o final do evento seja o sucesso esperado. O meu foi um sucesso esperado, mas talvez alguns transtornos que eu tive no decorrer, que são os bastidores que ninguém precisa saber, talvez se eu tivesse a assessoria de uma agência, de uma pessoa experiente, talvez eu passaria em vão, sabe? Eu não teria, não precisaria me preocupar com esses detalhes que a agência tira de letra. Então, é de extrema importância a gente ter esse profissional. E a sua própria equipe, durante o evento, ela pode priorizar outras questões, como o próprio relacionamento, né, que o Marcos estava falando anteriormente. Alexandre, já tem demanda para esse tipo de evento? Como é que está isso? Como é que está o seu departamento na Prime? Os clientes já estão conscientes de que não é só ligar a câmera e começar a falar? É verdade, Arthur. A Amanda falou muito bem e é muito bacana ouvir a experiência do cliente e viver isso. E voltando um pouco, né, na tua pergunta anterior, entrando aqui no WTC, né, os protocolos eles seguem desde a entrada, né, ali do estacionamento. Né, isso é muito importante, isso traz segurança para os participantes, para nós que estamos trabalhando no evento. A própria recepção, então você se mede-se a febre da pessoa que está adentrando o local
local de evento. Então, a Marina falou, todos nós aqui, com uma segurança muito importante nesse momento, e tenho certeza que esses protocolos, isso que é importante também, o Marcos falou, a saúde é em primeiro lugar, e o protocolo, e muito desses protocolos nos servirão, né, no futuro e estão aí para ficar. Em relação aos eventos digitais, híbridos e virtuais, nós estamos tendo demanda realmente para os eventos. A pesquisa nos demonstrou isso, né? Viagens e eventos só a partir do ano que vem, quando tivermos uma vacina. E a Amanda tocou num ponto muito importante, que é a questão, o evento digital, e o Rafael, ao final, vai estar aqui conosco também, ele não é só a transmissão desse evento, né? Então, na Prime, nós trabalhamos com 4 pilares para os nossos clientes, que é a própria transmissão, né, desse evento, a gestão desse negócio, porque precisa ter gestão, né, precisa ter gestão dos indicadores, gestão de custo, né, de planejamento, como a Amanda falou. Esse é um programa de televisão, né? Amanda, nós estávamos aqui, a gente é um programa de televisão. Então, a Amanda falou do Tempos e Movimentos, isso muda, né? Então, a gente precisa fazer gestão desse negócio. A logística, a Roberta, o terceiro pilar, a Roberta comentou do evento híbrido que ela vai fazer. Muitas vezes você precisa de deslocamento, né, de algum palestrante, de algum convidado. E a experiência, que ela é fundamental, né? A Amanda também comentou, é diferente a gente utilizar uma ferramenta de transmissão como o Zoom, como o Teams, como o Webex, para fazer as nossas lives, né, entre famílias, do que fazer este evento digital. A experiência qual que é o engajamento que a gente vai oferecer para os nossos clientes, para os nossos convidados, a experiência dele, qual que vai ser a jornada desse participante dentro do evento. Nós nos esquecemos, né? Um evento presencial, ele tem a jornada daquele participante, e o evento digital ele não é diferente, né? Então, a nossa jornada como experiência, ela começa desde o RSVP até a entrega de dados no nosso BI, na integração do nosso back-office, do nosso CRM com o CRM do cliente. Então, para que você veja, Arthur, a complexidade, né, desse negócio, a consultoria e a gestão desse produto hoje de eventos digitais, ela é muito grande, e nós na Prime, nós estamos aprendendo, né, há algum tempo, e a Marina nos requisitou, né, isso, desde março. Então, nós nos aprofundamos no estudo, né, porque... Incentivou. Nós nos aprofundamos no estudo, né? A nossa equipe de eventos hoje ela está aqui vendo ao vivo como acontece, isso é muito importante. Mas antes disso, né, simples 2 palavras, né, para finalizar a minha primeira parte aqui. Há uma confusão muito grande ainda, né, do que é um evento híbrido e virtual, né? As pessoas confundem até as palavras, evento digital e híbrido, evento digital e virtual. Então, há um processo educacional e de consultoria que nós, agências de viagens, temos o dever de prestar essa consultoria para os nossos clientes. Legal. Já temos várias perguntas. Vou fazer a primeira para a Marina, para estimular as pessoas a mandarem mais perguntas. A Maria da Graça Rossi pergunta se a Prime tem intenção de atender agências dando suporte e expertise ou apenas seus clientes diretos. Você tem um programa muito que é referência, que é o programa de consultores, o DICs, eles demandam eventos para vocês? Você tem essa assessoria de eventos para eles, Maria? Oi, Maria da Graça, tudo bem? Nós temos um departamento de consultores independentes e, além deles realizarem viagens com a nossa estrutura, eles realizam eventos também. Então, nesse momento, se você trabalha conosco como um consultor independente, uma agência independente, nós disponibilizamos tudo que nós aprendemos e toda a nossa parceria e tecnologia para realizar o evento dos seus clientes também. Pode vir conosco. Roberto, eu queria que você comentasse essa questão da importância do conteúdo no eventos online, dessa questão que precisa ter uma curadoria, precisa ter uma gestão. Eu sempre disse, e acho que no digital isso foi reforçado, o que leva alguém a um evento é o conteúdo.
porque nós estamos num momento em que estar num hotel XY, poder experienciar uma hospedagem, isso já não cativa mais as pessoas que são convidadas para eventos desse nível. O que cativa realmente, principalmente em pessoas extremamente ocupadas, é o conteúdo, porque são pessoas que têm pouquíssimo tempo. Então, se eu vou, um médico, por exemplo, que é de onde eu venho, se eu vou deixar o meu consultório, vou deixar de atender, vou deixar de faturar, eu tenho que ter algo ali que me traga valor, que compense esse não faturamento. Então, o conteúdo sempre foi fundamental. No digital, ele é mais ainda, porque hoje, Arthur, tudo é live, né? A gente é invadido, o nosso WhatsApp ele é invadido por convite de lives, assim, sobre tudo que você pode imaginar. Se a gente for ficar assistindo tudo isso, você não faz mais nada na sua vida, né? Então, o que vai fazer com que você realmente dedique esse tempo é o conteúdo. Então, o conteúdo ganhou, ele já era protagonista, hoje ele é protagonista e um protagonista fundamental, tipo ator principal. Sem ele não existe o espetáculo, né? E para isso que é muito importante você ter uma assessoria, não só para o conteúdo, mas para tudo. Eu conversei bastante com a Amanda, nos preparando para esse momento, e ela teve, né? Ela aprendeu na prática o quanto não ter uma pessoa, uma agência especializada lhe dando apoio fez falta. Eu tenho feito a seguinte analogia: uma agência de eventos antes, ela cuidava do home list, da planilha de transfer, da emissão dos aéreos. Hoje, ela cuida de treinar o palestrante, como ele fala, virando para a câmera, de fazer um roteiro, porque é mais do que um Tempos e Movimentos, é um roteiro script, com tudo aquilo que vai ser dito, minuto a minuto, por cada uma das pessoas. A agência vai cuidar também de pegar a análise de quantas pessoas estiveram assistindo, por quanto tempo, que tipo de interação elas tiveram, e fazer um analytics, gráficos, para que você possa apresentar para o cliente depois. E mais do que isso, né, garantir toda a experiência do engajamento desse participante, desde o primeiro teaser até um workshop, um coffee break entregue em casa, um brinde, um agradecimento por ter participado no pós-evento. Então, tudo isso é o conteúdo, muita assessoria, consultoria da agência nessa escolha, e também em todas essas providências que eu mencionei. Ter um parceiro nesse momento é fundamental. Roberta, duas perguntas rapidinho para você. Ana Lúcia Frabetti pergunta quem que foi ouvido na pesquisa, porque ela pergunta aqui se vocês ouviram resort que atendem eventos. Não foi feito com fornecedor, né? Foram gestores. Não, somente gestores, gestores de eventos, que podem ser pessoas de marketing, porque algumas empresas, o marketing assume a função eventos, ou quando as empresas têm um gerente de eventos específico para os seus eventos. Por exemplo, as farmacêuticas têm, as empresas de agronegócio têm, e em alguns outros segmentos está junto com o marketing, mas foram pessoas contratantes. É Ana Lúcia, né? Contratantes, pessoas que é o topo da cadeia, é aquela pessoa que gera um briefing, destina um budget e dali para frente todos nós somos envolvidos neste processo. E o Diogo César, ele cita a criatividade do brasileiro. O que você acha do formato drive-in? Dá para ser adaptado a alguma coisa? Achei sensacional quando voltou, porque eu não peguei, nunca assisti, mas existia na minha infância, tá? É que eu não tinha idade para ir. Então, eu sei como funcionava. Mas eu achei fantástico. Inclusive, eu sei que o Pacaembu já está funcionando assim, e assim, com 2 eventos por dia, eu acho isso fantástico. Então, de manhã, um evento para criança, à noite, um show. Então, eu acho fantástico. Não sei se isso funcionaria, por exemplo, para os eventos médicos, acho que não, né, Amanda? Mas, dentro desse grupo, por exemplo, eu tenho empresas de bens de consumo, né? Eu tenho PepsiCo, eu tenho Nestlé, e eu acredito que para esse tipo de segmento faria todo sentido, né? Um evento institucional da marca, um show patrocinado, eu acho que sim, acho que vamos contar com isso para que a gente tenha demanda para nós, meeting planners. Legal.
Queria voltar lá no assunto do Marcos. Eu sei também que não sabe o que é drive-in, não viveu essa fase. Você falou uma coisa bem ousada lá sobre o seu evento aí, o Global Retail Show, de querer transferir a questão do relacionamento para a plataforma digital. Conta um pouquinho como era o evento, como vai ser e como que o relacionamento vai funcionar no digital. Bom, em primeiro lugar, sobre o drive-in, né? Quem tem a minha idade sabe que o drive-in também servia para assistir filme, tá certo? Mas era 1001 utilidades, tá certo? Mas o que aconteceu, Arthur, foi que nós tínhamos, no mês de agosto, um evento, um dos maiores nossos, que é o Latam Retail Show. Era um evento de reunir 16 mil pessoas, 2.500 pessoas na audiência. Quando chegou em abril, nós descobrimos que não teria a menor condição de fazê-lo. E aí vem um pouco, né, daquele jeito muito brasileiro de fazer do limão caipirinha. E já que não podemos reunir todo mundo, vamos levar o conhecimento para todo mundo usando os canais possíveis. E nós partimos para desenhar um evento que vai ao ar agora, de 13 a 19 de setembro, durante uma semana. Nós vamos ter curadoria em 12 países, 276 palestrantes e debatedores, 2 pesquisas exclusivas, e pós o evento, na semana, nós vamos ter uma série de webinars com o conteúdo compactado do evento. Mas, como vocês todos estão discutindo, né? O evento é conteúdo, o evento é experiência, o evento é surpresa, o evento é, principalmente, também relacionamento. E a componente do relacionamento nos eventos virtuais, nas lives e daí para frente, ela se perde um pouco, e há um lado altamente positivo do evento: interagir, conhecer, abrir novas possibilidades, discutir negócios e tudo mais. Então, o nosso provedor está trabalhando numa solução que será apresentado em caráter absolutamente inovador em setembro, que é esse processo de omni-interação, que vai permitir que em 12, talvez 15 países, onde teremos o evento sendo transmitido e com geração local de conteúdo, os participantes possam interagir entre si, trocando experiência, trocando cartão, trocando informação e ativando negócios, porque os eventos existem muito nesse processo de ativação. Eu falo assim com essa tranquilidade hoje, mas vocês podem imaginar a tensão que nós estamos vivendo por termos que partir para um negócio tão ousado, num prazo tão curto, e um evento dessas dimensões, com tradução português, espanhol, com geração de conteúdo na Rússia, na Índia, na China, nos Estados Unidos, na América Latina, e consolidar tudo isso, transmitir tudo isso. E, da mesma forma, né, que a pandemia chegou e mostrou que não tem fronteiras do mundo para nada, nós estamos querendo trabalhar para que a recuperação do mercado, especialmente nos setores de varejo e consumo, também não tenha fronteira no mundo, e o que se aprendeu possa ser compartilhado rapidamente. Nós, de viagem de turismo, vamos ter uma vaguinha aí nesse evento? Vamos poder assistir, participar? Lógico que sim. Aliás, a Prime vai estar expondo no evento, utilizando a alternativa da feira virtual em 3 dimensões para permitir essa interação entre os participantes. Joia. Tem uma pergunta aqui para a Prime, Alexandre. Vicente Bezerra quer saber se a Prime tem realizado visitas virtuais aos clientes, oferecendo um modelo de plataforma de eventos. Sim, desculpa, Arthur, qual que é o nome dele? Vicente Bezerra. Vicente, obrigado pela tua pergunta. Sim, é o que nós estamos fazendo hoje, né? Virtualmente, a Amanda está aqui do nosso lado, né? Depois de 4 ou 5 meses, mas a Roberta também. Até o momento, virtualmente, a nossa equipe de vendas
comercial atuando junto aos clientes, apresentando a plataforma, apresentando as soluções, né? Muito mais trabalhando realmente na consultoria desse tipo de evento para os nossos clientes e, como eu disse anteriormente, a jornada, né, que esse cliente pode fazer durante um evento digital. Sim, estamos trabalhando muito, né? E eu costumo dizer, e a Marina sabe disso, acho que a gente está trabalhando 200% a mais do que estávamos aí antes da pandemia, e é necessário, né? Esse mundo, ele tá, o novo normal, ele é um mundo que exige empenho, exige comprometimento e conhecimento, e nós estamos tentando ajudar e auxiliar os nossos clientes nessas novas plataformas. Eu queria voltar para você, Marcos. Um dos resultados da pesquisa que a Roberta apresentou mostra que as mini-meetings e os treinamentos devem migrar, a grande maioria, para o digital. Você concorda com isso? Quando que você acha que voltamos a... O que é essencial no presencial? E quando que a gente volta nesse presencial para esse tipo de pequenas reuniões, treinamentos, ou isso não volta? Bom, eu acho que... Vamos lá. Na primeira intervenção, eu destaquei muito que o aspecto saúde era um dos elementos determinantes da mudança de comportamento. Mas precisamos entender que todos nós estamos nos habituando a essa nova realidade e ela tem muitas virtudes que transcendem a questão da prevenção saúde, especialmente o que diz respeito à conveniência, facilidade e podermos estar mais próximos virtualmente em diversos lugares. O que não podemos esquecer é que ficar em frente de uma tela 12 horas por dia, como muitos de nós têm hoje em dia ficado, é desesperador, tá certo? É chato, cansativo, estressante, e nós temos que buscar criativamente alternativas para combinarmos a virtude do que essas plataformas todas oferecem com elementos que possam tornar mais atraente, mais interessante, mais interativo, mais excitante este processo. Então, por exemplo, a incorporação da gamificação, nós estamos usando isso muito agora em treinamento, com o uso do celular, a incorporação da gamificação para permitir que o processo de aprendizagem seja mais interessante, mais envolvente, mais interativo e possa fazer com que a tecnologia esteja ao nosso serviço para aquilo que nós queremos como necessidade, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira mais agradável, mais interessante. Marcos, a gente teve um probleminha técnico com a transmissão. Eu preciso que você volte na questão da gamificação aí, da gamificação para cá. Okay. Como é que você está usando gamificação para treinamento, para engajar? Nós estamos trabalhando muito com a gamificação incorporada ao treinamento à distância usando o celular. O celular, né, é o elemento extensão do corpo humano, especialmente para as novas gerações. E elas ficam muito à vontade para receberem treinamento, para interagir, para participar, mas é preciso fazê-lo de uma maneira que seja agradável, interessante e que possa criar envolvimento com os códigos, com a linguagem e com a forma de ser, especialmente das novas gerações. Certo. Amanda, como que fica a questão do budget? Como que fica o seu orçamento aí olhando para frente? Você vai fazer menos eventos? Você vai fazer eventos mais baratos? Como que tá? E isso na pesquisa a gente viu, né, que tem limitações aí de orçamento. Como que você está administrando isso? Então, tudo depende do objetivo da empresa, né? Tudo depende aí da experiência e do resultado que a empresa quer passar para o seu público. Então, a gente sabe que a tecnologia ela só é uma tecnologia, né? A gente falou já que a gente precisa aí de pessoas, né? Eu acho que o elemento pessoa ele é muito importante aí nesse contexto, mas o budget ele também tem que ser levado em consideração, mas sempre pensando no
objetivo, porque às vezes o tiro pode sair pela culatra, você vai no mais barato e aí você não tem o resultado que você deseja. Então, é um mix, né, de decisões, né, que você tem que tomar e tem que avaliar, e avaliar bem, né? A gente sabe que o presencial, muitas vezes, o evento presencial, muitas vezes, ele é muito mais caro, né, em relação ao digital. Mas, no fundo, a pergunta que fica é: o que você quer passar? O que você quer deixar? Então, obviamente, esse ano é um ano desafiador para todo mundo. Todas as empresas tiveram que replanejar os seus budgets, né? Mas eu acho que o ano que vem o budget não vai ser diferente, né? As empresas vão voltar aí depois da pandemia, né? Após a retomada, as empresas vão voltar aí com um budget semelhante, né? Porque a perda está sendo muito grande, né, em vários setores, principalmente aí no turismo, que está sofrendo muito aí com essa pandemia. Mas o recado que eu deixo a reflexão que eu deixo a gente tem que saber qual que é o objetivo, o que a gente quer e levar em conta o custo, né? Se às vezes você opta por fazer um evento um pouco mais econômico, se você vai realmente passar o objetivo desejado para os seus clientes finais. Bom, a Natália Lafiandra pergunta para vocês se vocês acreditam que alguns clientes irão descartar a realização de eventos, mesmo os digitais, ou somente irão realizar eventos nos setores como farmacêutico, por exemplo. Quem responde? Não. Vai, Roberta. Não acredito, Natália. Eu não acredito. Eu acho que pode haver uma adequação, né? Eu acredito que uma coisa importante, você citou o farmacêutico. O farmacêutico, ele realiza eventos próprios, mas ele também é patrocinador em congressos, simpósios médicos. Esses congressos, simpósios, eles têm sido realizados, alguns foram cancelados, alguns têm sido realizados em formato digital, sem a menor preocupação com a experiência e com a qualidade dessa transmissão. Então, o que pode acontecer é um congresso desse, por conta do que entregou neste ano, pela falta de cuidado com esse patrocinador, não ter adesão dessa empresa no ano que vem. Tá? Mas não investir mais em eventos, eu não acredito. Pelo contrário, o setor financeiro é um dos setores que, mesmo nesse momento de crise, por incrível que pareça, a gente tem uma faixa sofrendo muito, mas uma faixa que não está sofrendo nada. E esta faixa que não está sofrendo nada está em home office, não está gastando ticket de refeição, não está indo ao restaurante, não está viajando, está sobrando dinheiro. O que essa galera está fazendo? Está investindo. Então, o setor financeiro, as áreas de investimento, estão fazendo evento mais do que nunca. Dobrou a demanda deles por eventos. Claro que no nosso formato, híbrido ou digital, mas dobrou para fazer captação desse investimento para a sua instituição. Então, eu não acredito, não. Eu acho que é uma ferramenta extremamente poderosa, traz um resultado que vai além do que outras iniciativas de marketing e de promoção traz, e eu não acredito que a gente não vá mais ter eventos. Pelo contrário, eu acho que eles vão ser híbridos, mas vão continuar acontecendo digitalmente e de forma híbrida e presencial no futuro. Posso complementar? Deve. Eu acho o seguinte, gente, evento é uma maravilha. Nós somos latinos, a gente precisa do evento presencial, a gente gosta de ter contato com as pessoas, a gente gosta de trocar experiência, tomar um cafezinho com os nossos clientes. Então, assim, tudo isso é uma questão de tempo, vai passar. Mas, como o Marcos disse, pegando o gancho dele, ninguém aguenta mais ficar horas e horas na frente do computador. A gente já tem que trabalhar. E aí ficar vendo lives, ficar assistindo lives, eventos, também cansa. Então, tudo isso, uma hora vai acabar. Os eventos híbridos, os eventos virtuais, digitais, enfim, eles vão ficar. Mas o presencial, ele é muito importante. As pessoas não aguentam mais ficarem confinadas. Né? Você não pode. O meu passeio é ir para a empresa quando eu posso e supermercado. Meu marido até brinca comigo. Ele me liga e fala: Amanda, desce, vamos passear, vou te levar num lugar muito legal, vou te levar no supermercado X. Se arruma. Então, eu me produzo, né?
e vou para o supermercado, porque, gente, ninguém aguenta mais. Então, eu acho que é uma questão de tempo, né? Nós estamos rezando para que venha essa vacina, todo mundo está tomando seus cuidados, mas o evento presencial ele vai voltar com tudo. E nós precisamos desses eventos presenciais. Nós geramos muitos empregos, precisamos virar a economia, né? A gente tem aí uma grande oportunidade da gente fazer uma retomada bem interessante para o ano que vem, com os cuidados, mas o presencial ele continua assim. E é isso que a gente tem que fazer, pensar no futuro, se planejar com os cuidados e voltar com os eventos presenciais. A gente precisa deles, ninguém aguenta mais ficar confinado. Daqui a pouco a gente vai ter uma crise aí de muitas pessoas que já estão passando por problemas de saúde mental e tudo mais, porque estão confinadas. Então, temos que voltar para esses eventos digitais, presenciais, e eles vão voltar, eu tenho certeza. Legal, Amanda. Alexandre, eu queria saber, com relação à tecnologia, virou a estrela, né, desses 4 meses de pandemia, acelerou o processo de digitalização na Prime Tour, ou você já vinha com planejamento, investimento em tecnologia, foi mais fácil se adaptar? Como que a tecnologia está inserida aí no seu dia a dia? E mais uma vez, né, Arthur, como a Amanda falou, a tecnologia aplicada para os eventos presenciais também híbridos, né? A gente não pode esquecer. E na Prime, em nossa missão e em nossos valores, a gente tem um componente muito importante que é a inovação, né? E a Prime, como uma das líderes do mercado, ela encabeça e acredito que ela lidera essa questão de tecnologia e de inovação. Então, até coisas imperceptíveis para o cliente, né? Como uma boa telefonia, né? com gravação de dados, de voz, com os nossos sistemas, todos eles na nuvem, né? Com o nosso PCI, então nós somos uma agência hoje trabalhando dentro da conformidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que tá, aliás, a gente acaba esquecendo, né? Com tudo isso, né? Mas para agosto, né? Então, são coisas talvez imperceptíveis para o cliente em relação à tecnologia que fazem uma diferença, né, para viagens, para os eventos corporativos, para as viagens de incentivo. E aquelas mais perceptíveis, a gente vem trabalhando ao longo desse tempo na melhora do nosso front desk para os nossos consultores, né, no outro segmento da Prime, que é o lazer. Nós implantamos uma ferramenta de gerenciamento de eventos dentro da nossa unidade de negócio eventos. Então, hoje, dentro da nossa ferramenta, desde o RSVP até a entrega do BI para o cliente, que é um componente muito importante, né? Nós falamos de evento, a Roberta fala que um evento, apenas um, pode ser mais do que 5 milhões, e como que a gente gerencia, né, e ajuda o nosso cliente a gerenciar todos esses dados durante o ano. Nós temos um BI recentemente implantado, e estamos hoje, né, numa fase de evolução digital, né? A Prime contratou uma consultoria para que a gente consiga ter uma evolução digital. E, mais especificamente na tua pergunta, é lógico, Arthur, que tivemos que acelerar muitas coisas durante a pandemia, e isso é bom, né? Isso é muito bom, demonstra a capacidade de aceleração dos nossos negócios, da própria tecnologia da empresa, né? E um dos fatores muito importantes nesse processo é a ferramenta, lógico, de eventos digitais, que a gente vem trabalhando junto com os nossos parceiros, R1 e Integra, mas mais do que isso, a entrega de uma tecnologia robusta para os nossos clientes, para que eles tenham uma jornada perfeita em seus eventos, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente acompanhou durante o mês de março, né, a partir da decisão do governo na quarentena, algumas empresas, né, com muitas dificuldades de colocar as pessoas em home office, colocar a tua estrutura para funcionar, porque não é só colocar a pessoa em home office, né? Você precisa ter estrutura tecnológica para poder fazer isso. Algumas, né, um mês, uma semana, 15 dias, e a Marina está aqui, e a Valéria, que é a nossa sócia, diretora responsável por essa área na Prime de tecnologia, todos os nossos colaboradores, em 3 dias, 4 dias, estavam totalmente 100%
100% operacionais naquele momento crítico, né, que era o momento de auxiliar e suportar o cliente. Eu acho que isso demonstra um pouco a nossa aceleração nesse momento e estamos trabalhando em todas as tecnologias aí para o futuro. E o Marcos falou do gamification. A gente vem trabalhando nessa experiência que ela talvez minimize, né, nesse momento, essa questão tão importante que a Amanda falou, que é de relacionamento em nossos eventos. Bom, nosso tempo está quase estourado. Vou fazer 2 perguntas pontuais para a Marina, para depois a gente fazer o nosso tour aí pelos bastidores. Marina, a pesquisa abordou viagem de incentivo. Você acha que a pandemia vai mudar o propósito dessas viagens? O que vai acontecer com as viagens de incentivo quando elas retornarem? Acho que a pandemia tá criando, ou já criou, uma conscientização muito maior de todas as pessoas em relação ao mundo que vivemos. A pandemia e a reclusão mostrou como a natureza se renova rápido, como os oceanos, os céus e tudo fica mais claro. Então, acho que nasceu ou se desenvolveu de uma forma mais forte dentro de todos nós, seres humanos e empresas, a necessidade de um foco maior na sustentabilidade e no olhar ao planeta. E aí, claro, se os incentivos conseguem aliar a experiência super legal, o objetivo que quer ser alcançado, a sustentabilidade, como, por exemplo, uma visita a uma escola ou a um site, ou a devolução do crédito de carbono utilizado naquela experiência ou naquela viagem, eu acho que tudo está valendo e que, sim, o novo olhar é para uma vida de troca, de devolução, e todo mundo se sente melhor quando está participando disso. E eu queria que você falasse também da variedade, dentro da variedade de eventos, a gente já citou vários tipos de eventos que podem ser feitos, né? Como que a experiência do luxo, que a Prime Tour está muito ligada a essa experiência, ajuda na questão dos eventos, e não necessariamente a Prime Tour só faz evento de luxo, né? Em eventos, a gente não trabalha o luxo, a gente trabalha o DNA da excelência. E aí é a excelência em detalhes, a excelência na customização, a excelência na compreensão do briefing do cliente, a excelência na compreensão de cada um dos participantes do evento e a excelência na entrega. Então, não tem nada a ver com luxo, porque o evento é de acordo com o perfil do cliente, mas tem a ver com o DNA de excelência. Certo. Alexandre, preparados, então, para qualquer tipo de evento nesse período aí de transição e depois aí na retomada? Preparadíssimos com os nossos parceiros, né, com a R1, com a Integra. É muito mais, conforme eu falei, né, hot site, app, gamification, quiz, pesquisas, tudo isso é importante, mas nós precisamos ter essa estrutura, né, que aqui, né, Amanda, antes um pouquinho de começar, e nós fizemos 2 ensaios, né, Rafael, rodamos aqui junto com a Andréia, a equipe da R1 nos ajudando bastante. Eu acho que não é mais apropriado aqui, Arthur, que o Rafael, junto com a Luciana do WTC, consiga nos mostrar um pouco, muito mais com gabarito, Rafael, do que eu. Legal. Vamos chamar, então, o Rafael para fazer esse tour. Lembrando para vocês, a gente teve algumas quedas aí durante a transmissão, mas o programa inteiro vai estar no Portal Panrosas. A gente vai fazer a compilação de todas as dicas que vocês ouviram. Cadê o Rafael? Onde está? Eu estou aqui, estou no Já back. Me ouve? Primeiro eu vou passar aqui a bola para a Luciana. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes nesse evento híbrido, conectados também. E para o WTC foi muito importante o momento para ficarmos de portas abertas. Tudo que vocês falaram casou muito bem com o momento e o WTC optou por não fechar. E por que não fechar? Justamente para trabalhar os protocolos, para dar a segurança necessária para agora, que é o momento da retomada. Então, a gente contou muito com a ajuda, com a parceria da R1, para montar os estúdios aqui. Hoje temos 3 montados fixos, né, Rafael? E conta um pouquinho para a gente o que são esses estúdios e a facilidade que o cliente tem. Antes de contar, eu queria só pegar um gancho rápido da Amanda,
e dizer o seguinte, a gente está aqui há 4 meses, nós fomos muito rápido, para nós também foi uma adaptação muito grande com relação a esse modelo novo, e a gente iniciou isso muito rápido. O que tem acontecido no mercado, como a própria Amanda disse, todo mundo foi para a ferramenta de web meeting e todo mundo achou que conseguia fazer os eventos. O que nós temos recebido aqui, eu chamo de bolas quadradas. As empresas estão chegando aqui no estúdio através de ferramentas digitais e achando que isso é suficiente. Para nós aqui é um grande desafio, e aí a gente rebola aqui um pouco na House para entregar o evento, justamente por isso. Eu acho que pelo fato das empresas estarem demorando muito para iniciarem os seus eventos, seja no modelo digital ou híbrido, tem um aprendizado muito grande aí. Reforço aqui, a R1 não é e não será uma agência jamais. A gente sempre estará apoiando o trade. Esse foi o meu primeiro movimento desde o início, né? Promover o hotel, promover os nossos parceiros de agência, que esse é o nosso objetivo. E eu concordo, tem sim que ter... me causa assim, um certo espanto, porque parece que deu um apagão nas pessoas em fazer. O que muda, e aqui eu vou mostrar um pouco para vocês, e eu tenho feito alguns treinamentos já há 4 meses, que é o seguinte, o que muda aqui nesse cenário? Vou dar uma voltinha. A única diferença, pessoal, é que, de fato, vou pedir para a câmera me acompanhar aqui, a gente não tem público. No entanto, a gente tem alguns elementos que anteriormente a gente não tinha, como, por exemplo, um estúdio de croma. Ali no fundo, a gente tem uma cabine de tradução simultânea, que já é velha, conhecida nossa dos eventos, mas que a gente readaptou para o modelo online. Seguindo um pouquinho mais, vem cá, a gente vai mostrar... Esse Chrome é onde a Marina estava no começo. Exatamente, perfeito. Que aí a gente está usando um recurso de vídeo para trazer para vocês aí a imagem. O que mudou? A forma de fazer, porque a tecnologia é muito parecida. Se a gente for pegar realmente na parte de equipamento, pessoal, é um painel de LED que está lá na frente, o sistema de processamento é igual. Vou aqui caminhar aqui com o pessoal, vou subir aqui na house. Então aqui a gente tem toda uma house, mesa de som, mesa de luz, e é exatamente aquilo que eu estava falando. O que mudou? Mudou a forma de fazer. No entanto, o que precisa fazer é, as agências, os clientes, precisam ter essa jornada de aprendizado. A gente está aberto a isso. A Prime Tour, um grande parceiro nosso, também já está habilitada. A gente treina e capacita aí também a equipe como um todo para que a gente leve ao cliente esse conforto. Mas fica aí a minha dica. Nós estamos aqui no WTC hoje, de portas abertas, para que vocês possam conhecer. Por favor, contate a Prime Tour, entre em contato com eles. Tenho certeza aí que essa junção, eu acho que a Prime Tour foi muito inteligente, ela trouxe os melhores players do mercado para jogar junto. Eu acho que esse é o caminho. E tem que ser rápido, pessoal, porque o mundo agora, se a gente estava numa velocidade maior, no mundo digital, a coisa dobrou. Então, fica o meu convite. Agradeço a Marina, o pessoal da Prime Tour, o Alexandre também, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui para vocês. E agora eu devolvo a bola aí com o Arthur. Legal, obrigado, Rafael. Foi muito legal esse tour de bastidores. Como o nosso tempo está super, ultra estourado, eu vou passar para a Marina fazer as considerações finais aí e mandar seu recado final sobre eventos 360 graus. Lembrando que o programa inteiro vai estar no Facebook, vai estar no Portal Parrotas. A gente vai colocar a pesquisa que a Prime Tour fez com o evento único para vocês consultarem e vamos resumir várias dicas do que foi apresentado aqui. Marina, com você. O recado é que os eventos não vão acabar, eles mudam de formato, eles são vivos, eles se adaptam, tem nova tecnologia importada.
quando tiver a vacina, vai ter uma demanda reprimidíssima, bom se planejar com bastante antecedência, porque vai faltar site e lugar para tantos eventos. Enquanto isso, vamos trabalhar com o que temos, e temos bastante. Eu acho que dá para fazer muita coisa legal. Não adianta ficar chorando e falando que não é possível, e sim olhar para frente, olhar para tudo que é possível. Tem muita coisa bacana. Queria agradecer a todo o time que participou da criação desse evento. Tem muita gente envolvida com as imagens, com os vídeos, com os textos. Obrigada, time de marketing, time de eventos, vocês foram maravilhosos. Muito obrigada, R1, ao WTC, à Integra, Panrotas, Arthur, Zé, vocês são sensacionais, uma referência para nós, é um veículo maravilhoso no mercado. Muito obrigada, Roberta, Amanda, foi um super prazer participar do dia de hoje com vocês. Time, muito obrigada a todos que estão aí trabalhando de máscara conosco, foi um super prazer, parabéns a todos. Obrigada. Legal, a gente volta então com o próximo Prime Time com mais um tema exclusivo para vocês. Quem quiser ver os anteriores estão disponíveis no Portal Panrotas, com o Carlos Ferreirinha, com o Abílio Diniz. A Prime Tour está lançando hoje um portal de eventos, primetoureventos.com.br. Obrigado, então, R1 mais uma vez, WTC, Evento Único, Roberta, Alexandre, Amanda da Biolab, Marcos remotamente, e obrigado, Prime Tour, pela parceria. Obrigado, gente, por vocês que assistiram também. Tchau, obrigado.